Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Macedo, nosso componente curricular é Filosofia e a nossa aula de hoje, Críticos à Metafísica, Immanuel Kant e o Criticismo, é para a segunda série do ensino médio. Então vamos lá. Bem, vou propor aqui para vocês um itinerário para a gente seguir e aí podermos desenvolver essa aula. Primeiramente, o contexto da obra de Immanuel Kant, vamos dar uma palavrinha sobre isso, o que é o conhecimento e o que é a sensibilidade. Depois, o que são as formas puras da sensibilidade. Terceiro, o que são as formas puras do entendimento. O fenômeno e o nômeno, vou explicar isso para vocês. E, por fim, uma atividade para a gente fixar um pouco mais essas informações sobre Kant. Immanuel Kant, ele é um filósofo prussiano, na verdade, hoje, na época, a Prússia fazia parte da Alemanha. Com as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o território da Prússia, na cidade de Königsberg, hoje faz parte ali da Polônia. Está uma coisa meio confusa, por hora, Bem, e a principal obra de Kant para a teoria do conhecimento é essa dali que vocês estão vendo no slide. É a Crítica da Razão Pura, E esta obra está no contexto dos avanços científicos, como a física de Isaac Newton. De certa forma, Kant quis trazer para a filosofia as grandes descobertas de Isaac Newton na física. E a gente vai perceber como ele conseguiu fazer isso. Ele foi realmente um gênio da filosofia. Bem, para que nós possamos ter uma aula sobre Kant, é essencial que nós tenhamos tido, e nós tivemos, uma aula sobre David Hume, porque Kant depende muito do que Hume produziu, especialmente na questão da percepção, das ideias, das impressões e assim por diante. Então foi importante falar sobre Hume, porque agora nós temos condições de falar sobre Immanuel Kant. Quando o Hume falou, vocês viram na outra aula, quando ele produziu a obra dele, ele disse que a gente faz muitas associações entre as coisas por meio do quê? Por meio do hábito. A gente não tem muitas provas sobre as coisas, não. Não temos muita esperança de que haja uma causa que faz com que o sol vá nascer amanhã. A gente tem o hábito de ver o sol nascendo. Então, esse hábito, quer dizer, esse negócio de ficar dependendo muito do que a gente está acostumado, abriu os olhos de Kant. Ele falou, então a gente tem que olhar muito mais para nossas experiências, mas ele fez mudanças nisso. Vamos ver quais. A primeira pergunta que a gente deve se fazer quando fala de Immanuel Kant, para estudá-lo, é o que é que Kant entende como sendo entendimento e o que é a sensibilidade. Para Kant, são as condições para que se conheçam as coisas. Nós possuímos duas formas de processar as informações para produzir o conhecimento. São elas: a priori e o a posteriori. Bem, o que é o a priori? O a priori são informações de que nós dispomos naturalmente, já nasce com a gente. E o a posteriori são informações que vêm depois pelos sentidos, A posteriori, é posterior, que vem depois, como? Através da experiência. Então já sabemos o que é o entendimento e sabemos o que é a sensibilidade. São as condições para que nós conheçamos tudo. Tem que ter entendimento e tem que ter a sensibilidade. O entendimento, geralmente, a gente pode associar rapidamente com o a priori, a sensibilidade com o a posteriori. Mas tem mais coisas ainda. Depois, Kant, ele esmiuçou um pouco mais e falou o seguinte: o que são as formas puras da sensibilidade? Quer dizer, uma coisa pura é uma coisa que já está com você, que não depende da sensação. A sensibilidade é o quê? É a faculdade receptiva pelas quais as representações chegam na nossa mente. É a capacidade que a gente tem de colher informações quando a gente vê as coisas. Seria isso. E as formas puras da sensibilidade, como ele chamou, é espaço e tempo. Daí a obra de Isaac Newton ser importante, porque foi quem falou mais sobre espaço e tempo na física. Bem, ou seja, vamos voltar aqui. Ou seja, essas formas puras, espaço e tempo, não confundir com o espaço que eu consigo metrificar e nem com o tempo que eu consigo cronometrar. Não são isso. Não é nem espaço nem esse tempo. Espaço e tempo é uma capacidade natural que já nasceu comigo, ser humano, para que toda coisa que eu olhe, eu já consiga contextualizá-la em uma duração e em um lugar.
Só que isso é uma operação da minha mente, não é um espaço físico. É simplesmente uma capacidade mental que eu tenho. Eu gosto sempre de dizer que se eu pegar uma bola de gude, né, é um objeto, e eu tiver uma bacia cheia d'água, e eu jogar essa bola de gude dentro da bacia, o que vai acontecer? Ela vai mergulhar ali. A água seria o espaço e o tempo em que todos os objetos estão, e eu estou ali, né, observando tudo isso, né? O espaço-tempo é uma capacidade que eu tenho, e ali eu contextualizo tudo que eu posso contextualizar, tá bom? Bem, depois disso, nós temos também as formas puras do entendimento. O que são as formas puras do entendimento? É aquela capacidade que já nasceu comigo de contextualizar as informações que são processadas pela minha mente. São 12, né, que ele também chamou de categorias. E nós usamos as 12 para categorizar todas as informações, organizar tudo na nossa mente. A nossa mente era como se fosse assim, uma forma. E nessa forma eu tenho 12 divisões. Em cada divisão eu consigo colocar uma característica dos objetos. Eu selecionei 3 características: a substância, a causalidade e a existência. Para todo e qualquer objeto, como por exemplo esse controle que está na minha mão, eu tenho uma substância. Eu vou dizer então que a substância dele é plástico. Ele é formado por alguma coisa. Bem, tem também uma causalidade, ou seja, há uma causa, um motivo para o qual ele foi criado. Ele foi criado para poder passar slides ou passar canais de TV, alguma coisa. Afinal de contas, ele é um controle. E ele tem também uma existência. Eu estou dizendo que ele existe, afinal, ele está na minha mão. Bem, então quando eu falo essas coisas, eu estou categorizando. Tudo tem uma existência, uma causalidade e uma substância, né? Do que é feito, para que é feito e é feito sim, né? Seria isso. Bem, essas operações mentais, elas são, portanto, a priori. Ninguém me ensina a ter, a investigar as causas da coisa. Na minha mente já vem, eu já quero saber o que é que gerou isso, o que foi que aconteceu aqui, né? Isso é o a priori, ou seja, é uma coisa que já nasce comigo. Bem, e o que é a posteriori? A posteriori é uma coisa que vem depois com a experiência. Aí Kant, ele avançou um pouquinho mais e chegou na seguinte ideia. Tudo que nós conhecemos, vocês podem ler junto comigo no slide, tudo que nós conhecemos das coisas são representações delas. Elas mesmas, em si, não conhecemos. Assim, conhecemos fenômenos ou aparições. Númenum, essência, não conhecemos. Esta é a sua crítica à metafísica. O que é a metafísica, gente? A metafísica é uma área da filosofia que estuda as coisas que estão além do físico, ou seja, além da experiência, né? Por exemplo, Deus está além da experiência, então é uma coisa metafísica. Bem, esta é, dizia Kant, a sua crítica metafísica, que quer conhecer a essência das coisas. A metafísica quer conhecer a essência de cada coisa. Assim, o conhecimento metafísico não avança, pois pode sempre ser confirmado e negado sem demonstrações. Por exemplo, eu posso acreditar em Deus ou eu posso não acreditar em Deus. E continua valendo as duas posições. Então, esse tipo de conhecimento não avança, porque eu nunca posso negar uma coisa para confirmar outra. Eu vou ficar sempre em um impasse. A metafísica, portanto, ela não avança. É um tipo de conhecimento um pouco parado, digamos assim, né? Bem, e o mais importante ali foi exatamente o que Kant falou, o seguinte: tudo que nós conhecemos são fenômenos. As coisas em si nós não conhecemos. Veja bem por que nós não conhecemos. Se eu falo para vocês que a minha mente é como uma forma, em que eu vou categorizando as coisas, pode ser que tenha alguma coisa que eu não consiga categorizar, ficou de fora. Bem, se ficou de fora, eu não estou conhecendo. E eu não tenho como saber se ficou de fora. Eu nunca tenho certeza se estou analisando tudo ao pé da letra. E isso fez com que Kant colocasse assim em suspeito algumas ideias. E disse o seguinte, que essas ideias, tudo que a gente tem sobre as coisas são fenômenos, são coisas que a gente consegue captar. Das coisas, dizia Kant, só conhecemos o que nela colocamos. É uma frase muito bonita dele que traduz um pouco isso. Bem, e aí, gente, eu gostaria de fazer uma atividade com vocês. É a seguinte: leia as palavras de Kant, né, e depois faça uma pesquisa explicando com as suas próprias palavras quais são as questões que atormentam a razão e não podem ser respondidas sem ultrapassar os limites da razão, segundo o próprio Kant. Depois apresente a resposta ao seu professor. A frase de Kant é a seguinte: a razão humana, num determinado momento de seus conhecimentos,
possui o singular destino de se ver atormentada por questões que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, mas às quais também não pode dar respostas por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. Tá certo? Vamos ler de novo? A razão humana, num determinado momento de seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver atormentado por questões que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, mas às quais também não pode dar respostas por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. Não é? Bem, pensem sobre isso, façam sua pesquisa. Gostaria de acrescentar só uma coisinha. Nós dizemos que Kant é o pai do criticismo. O que é o criticismo? Criticismo é fazer a crítica da própria razão. Por isso a obra dele se chama Crítica da Razão Pura. O que é que significa isso? Significa que Kant pegou a razão humana e colocou-a numa espécie de tribunal e disse assim: razão, quero saber o que você pode conhecer, como pode conhecer e o que você não pode conhecer. Bem, o que não pode conhecer é o que escapa à nossa razão, nessa atividade que vocês vão ter que fazer aí. Então, encontre essas questões que ele disse que a gente não pode resolver. É essa a ideia. Esse material você encontra na plataforma Eduque e também no livro Filosofando, da Aranha e Martins, que a gente usa nas salas de aulas. Por hora é isso e até a próxima.